Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que são banco de dados, tá? Vocês já devem ter ouvido falar desse termo, banco de dados. A gente já teve outro conteúdo aqui no canal também falando sobre quais são os tipos de dados ali, estruturados, não estruturados, semi-estruturados, quando a gente falou de Big Data, tá? E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, o que são os bancos de dados e para que servem, né? Qual a sua importância também, tá? Bom, primeiro a gente vai passar por quais são os tipos de banco de dados. Depois a gente vai falar para que eles funcionam, para que servem. E por fim, vamos falar de softwares de banco de dados, tá? Então eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês no detalhe de softwares de banco de dados famosos. E aí vocês vão poder tirar a conclusão aí de qual faz mais sentido para vocês ou não, tá bom? Antes de tudo, peço sempre para vocês, deixem o like aí, se inscrevam no canal, isso ajuda muito a chegar a mais pessoas. Compartilhem aí com seus amigos que estão querendo entender um pouquinho mais sobre o mundo de TI. Eu acho que o assunto de banco de dados é um tema fundamental. Acho que todo mundo que está na TI deveria pelo menos entender o conceito do banco de dados. Então, divulguem, espalhem para outras pessoas também. Fechou? E se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal e ativa o sino para ter as notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, toda quarta e sábado, vocês vão receber aí direto uma notificação avisando vocês e aí não vão ter desculpa mais para não querer estudar, tá bom? Beleza. Bora lá então, né? O que é um banco de dados? Banco de dados, ele é um conjunto de informações organizadas e relacionadas entre si, tá? E elas são armazenadas em um ou mais dispositivos eletrônicos. Mesmo quando a gente fala de armazenamento na nuvem, de fato não está na nuvem, né? Você tem ali um servidor em um outro local. Então você tem um espaço físico onde você tem memórias lá para poder armazenar esses arquivos. A única coisa que acontece é que a sua conexão é via internet, né? Então você vai copiar os arquivos para lá e copiar os arquivos de lá, né? Quando você for utilizar. E quando a gente trabalha aí com uma memória física que a gente tem aqui no nosso computador, esse processo já é diferente, né? A gente não tem a interação aí da internet quando a gente está processando esse dado, tá? Essa ferramenta de banco de dados ela é essencial para qualquer empresa, qualquer organização. Acho que a estrutura primária que elas têm para os seus dados são, de fato, os bancos de dados, tá? Hoje a gente fala muito de data lake, das camadas do lake, né? Várias etapas aí na Azure, na Amazon, na Google Cloud. Porém, banco de dados é a fundamentação disso tudo, tá? E ele permite que você armazene os seus dados, gerencie os seus dados de maneira eficiente, né? Então, você tem agilidade para tratar os dados e também de maneira confiável, tá? Aí assim a gente só tem que tomar bastante cuidado, porque dependendo de como a gente vai trabalhar com os bancos de dados, a gente tem total acesso, né? Então você pode fazer ali uma consulta, uma query em algum banco e, por exemplo, apagar permanentemente uma coluna ou linhas que você não queria apagar, né? Talvez você deveria ter feito só um filtro. Então a gente tem que tomar esse cuidado ao trabalhar com os nossos bancos de dados, porque muitas vezes eles fornecem dados para vários sistemas, tá? Bom, mas e aí? Quais são os tipos de bancos de dados? A gente tem o banco de dados SQL, que é a Structured Query Language, ou seja, a linguagem estruturada para fazer consultas, que é a linguagem padrão aí que muita gente já conhece, ou pelo menos ouviu falar alguma vez na vida. E ela contém os dados organizados em tabelas, né? Então, mais ou menos como se fosse uma tabela de Excel, você tem ali as linhas e as colunas, tá? Então você tem que ter tudo isso muito bem identificado, e quando a gente tem isso, a gente fala que o nosso banco de dados, ele é um banco de dados SQL. Então é como se você tivesse aquela tabela mesmo, com colunas e linhas. Isso é o SQL, ok? E aí cada coluna vai representar um atributo da tabela, então seja
por exemplo, né, falando dos alunos de uma escola, uma coluna vai ser a idade, a outra vai ser o tamanho, a outra vai ser o nome dele, na outra pode ser o RA escolar, por exemplo, que aí pode ser uma chave primária dessa tabela, né, o número de identificação única de cada estudante. Então, às vezes você se pergunta, pô, por que tem RA na escola? Por que a gente tem RG? Por que a gente tem CPF? Porque pode ser que existe um Marcos Silva e tem um outro Marcos Silva também na mesma escola, né? Pô, você tem dois Marcos Silva, como que você vai saber qual dos dois você vai dar a nota, qual dos dois você vai emprestar o livro? Então, por isso que você precisa aí de uma identificação única, que é o RA. Isso serve também aí para os documentos, né? Como eu falei aí do CPF, do RG, é como se fosse esse documento de identificação única, tá? Então você acaba sendo uma linha ali da tabela. Tem uma linha só para você, que é essa linha do RA, tá? Bom, beleza. E aí quando a gente fala dessas tabelas, dados podem ser adicionados, alterados. Então, por exemplo, digamos que a gente tem ali a idade da pessoa na tabela. A gente pode alterar isso conforme o passar do ano, né? Então, assim, o melhor seria você colocar ali a data de nascimento. Mas digamos que você fez algum tratamento por algum motivo e você tem a idade. Essa idade ela não é estática, né? Ela vai variar aí a cada ano. Então, se você quiser alterar a idade, você pode chegar lá e alterar, tá? Você pode excluir também esses dados e também visualizar esses dados das tabelas também, tá? E aí, para fazer isso, você pode utilizar o próprio SQL, que é uma linguagem estruturada para justamente fazer essas consultas, né? Então, pô, quero acessar todos os meus dados, você consegue fazer a query. Quero acessar somente alunos que estejam com 15 anos, por exemplo. Você consegue fazer uma query estruturada para obter somente esses alunos de 15 anos, tá? E, enfim, quero somente algumas colunas. Quero juntar a tabela de alunos, por exemplo, com a minha tabela de notas. Então, a minha tabela de notas tem uma chave lá que é o RA do aluno também, só que tem as notas em cada matéria. E a tabela de alunos, eu não tenho essas notas. Então, eu vou fazer a junção dessas tabelas, né? Eu vou mergear essas tabelas, vou juntar de fato, né? Dar um join, por exemplo. E aí você consegue adicionar atributos para determinado aluno, tá? E aí essas duas tabelas têm que ter uma chave. A gente fala aí chave primária, chave estrangeira, para fazer a relação entre essas tabelas, ok? Beleza. E aí, além disso, além dos bancos relacionais, a gente tem os bancos não relacionais. Então, bancos que a gente chama de NoSQL. Então, não utilizam aí, não seguem os princípios dessa linguagem estruturada. E o que são esses casos, né? São casos onde a gente não tem a informação limpinha com essa estrutura quebrada em linhas e colunas, mas casos onde a gente tem documentos, às vezes tem arquivos de formatos específicos, né? Sei lá, PDF, JSON, um monte de coisa. Então são dados que a gente só joga ali para serem armazenados, mas futuramente a gente tem que fazer algum tipo de tratamento, tá? Esses dados podem sim ser organizados, não é porque eles estão aí, eles não têm tabelas e colunas certinhas, não significa que eles não possam ser organizados, mas é como se a gente tivesse várias pastinhas aí, né? E uma árvore com todos esses dados dentro do nosso banco. E aí a gente fala muito de documentos, a gente tem também bancos de dados de grafos, bancos de dados de séries temporais, ou seja, a gente tem outros tipos de bancos de dados também otimizados para determinadas funções, né? Então, séries temporais, a gente sempre sabe que vamos ter que ter um campo de data ali, trabalhar bastante com essa parte de tempo, né? Então, a gente tem um banco estruturado lá que traz para nós de maneira mais otimizada para que a gente consiga trabalhar com esse tipo de dado, tá? Então, existem bancos particulares aí para determinadas aplicações.
Você pode usar um banco normal para, por exemplo, armazenar uma base temporal, né? Você pode, mas pode ser que não seja a maneira mais estruturada. E aí fica a seu critério também qual que você vai utilizar e qual que você não vai utilizar. Beleza? Fechado. Já sabemos então tipos de banco, SQL, não SQL, grafos, séries temporais. Já sabemos para que funciona, né? Então os bancos servem aí para a gente armazenar informações para poder consumir essa informação dentro da nossa companhia. A gente também ouviu um pouquinho falar de um data lake, né? Que são alguns lugares que a gente tem dentro da companhia aí para colocar essa informação na nuvem, digamos assim, de maneira comparada aí a um banco de dados, porém ele tem muito mais ferramentas disponíveis do que um banco de dados, tá? E também tem uma diversidade muito grande de arquivos. Então você tem camadas aí onde você vai ter arquivos estruturados, arquivos pré-tratados, arquivos históricos, arquivos e tabelas históricas, né? E depois todos esses dados prontos já para serem consumidos, né? Então a gente tem camadas aí no Lake. Eu expliquei bastante aí no conteúdo falando sobre Data Lake, Data Warehouse. Então se vocês tiverem curiosidade, vão lá conferir, porque Data Lake é um assunto do dia a dia hoje também, tá? Beleza. Os bancos de dados, eles são distribuídos aí em vários softwares, né? Então, várias empresas desenvolveram ferramentas que trazem soluções e facilidades para se trabalhar com determinados tipos de banco de dados. E aí eu vou passar com vocês aqui algumas dessas ferramentas e vocês podem então escolher qual faz mais sentido para você e começar a aplicar já aí no seu projeto ou na sua empresa, tá bom? Então, para começar, um dos mais tradicionais é o banco Oracle, tá? Então, se escreve Oracle, é um dos mais antigos, mais populares aí para se trabalhar com bancos de dados relacionais. Ele é utilizado em várias empresas para gerenciar esses dados críticos que elas têm, tá? O banco Oracle, ele vai suportar a linguagem SQL e também outras linguagens de programação que você possa trabalhar também, tá? Então, hoje a gente tem o SQL integrado em outras ferramentas também, em outras linguagens de programação e outras que também fazem o mesmo tipo de trabalho também, beleza? Ele oferece recursos avançados aí de segurança e de gerenciamento de dados. Além da Oracle, a gente tem o MySQL, aquele do golfinho, né? Ele é um software de banco de dados, só que nesse caso de código aberto. Ele é bastante popular, tem uma facilidade de uso e tem bastante escalabilidade também. Ele vai utilizar aí o SQL e é muito utilizado em aplicações web e também em empresas, assim como a Oracle, tá? A sua diferença nesse caso é que ele de fato é código aberto, então você não tem problema nenhum aí de trabalho com a licença, ok? Sobre o Microsoft SQL Server, ele também é um software de banco de dados, desenvolvido nesse caso pela Microsoft, que traz aí funcionalidades de segurança, escalabilidade, gerenciamento. Ele também vai suportar o SQL e outras linguagens de programação, e é muito utilizado aí em várias empresas também. Eu particularmente já utilizei aí todos esses softwares, né? E aí fica aí a seu critério também qual deles você vai utilizar. Eu recomendo que você pegue, dê uma olhada, questão de licença, questão de usabilidade, vai depender com o que você quer trabalhar especificamente, mas dá uma analisada aí e chegue numa conclusão em qual software de banco de dados é o melhor para se trabalhar, tá? É complicado dizer aí, esse é melhor do que o outro, eu acho que depende de cada caso, e você tem aí também muitas vezes diferença de custo, né? Um tem uma licença, ou tem pelo menos uma limitação, e aí você vai entrar nessa linha aí da robustez, do suporte, ou, por exemplo, do open source, onde você meio que vai ter que se virar ali também, mas não tem esse custo a mais, ok? Além disso, a gente tem o MongoDB, que é um software aí bastante conhecido, aquele da folhinha, né, que tem uma folhinha assim no cantinho.
Ele é um software de banco de dados, de documentos, né? Então, não SQL, de código aberto. E ele é projetado aí para armazenar dados não estruturados e semi-estruturados, tá? Então, a gente falou de banco de dados SQL aqui, que tem algumas funcionalidades para NoSQL também. Mas quando a gente fala do MongoDB, a gente está falando aí de um banco projetado para documentos, para dados semi-estruturados e não estruturados. Ele é bastante utilizado para aplicações web também, para aplicações de telefone móvel, né? Então para celulares, tablets, enfim. E também é bastante escalável e flexível. Além desse, a gente tem o Postgres. Muita gente conhece também o PostgreSQL. E ele também é um software de banco de dados relacional, de código aberto. Tem vários recursos de segurança, escalabilidade e gerenciamento de dados também, tá? Ele é bastante utilizado, ele suporta o SQL também, utilizado aí por organizações governamentais e também utilizado em várias empresas, tá? É uma outra ferramenta aí bastante aplicada no mercado. Então, assim, basicamente, você tem que escolher aquela que tem uma usabilidade que você gosta mais, que vai se apropriar daquilo que você vai utilizar, né? Então, por exemplo, vou trabalhar com relacionais, vou tentar achar o melhor tipo de banco relacional. Vou trabalhar com não relacionais, vou tentar achar aquele que me atenda melhor, tá? Esses daqui são apenas alguns exemplos, né? 5 exemplos dos casos mais populares, mas tem mais uma série de outros softwares disponíveis, tá? E aí fica a seu critério escolher os que mais se adequam e escolher aí também qual que faz mais sentido para sua organização, pensando em custo e tudo que a gente já falou, beleza? Mas é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí o que são os bancos de dados, quais são os tipos de banco de dados também, o que são dados relacionais, não relacionais. Esse tema é bastante importante. Eu pretendo passar com vocês também depois um vídeo explicando sobre o que é o próprio SQL, onde a gente vai fazer aí exemplos práticos para se trabalhar com essa linguagem de programação, tá? É uma linguagem bastante importante, utilizada em todas as empresas e você tem que saber, pelo menos o básico, tá? Mas é isso, pessoal. Hoje a gente tem outras ferramentas aí para trabalhar com tabelas, né? Ferramentas mais, pode dizer, amigáveis. Vai ter gente aí que vai discordar, que vai achar que o SQL é a ferramenta mais amigável que tem. Mas como eu sou um cientista de dados, já trabalhei com engenharia de dados também, eu sei que o Spark, PySpark, o próprio Pandas são ferramentas muito legais aí para a gente trabalhar com grandes quantidades de dados, para trabalhar com grandes tabelas de dados também, tá? Então, muitas vezes a gente faz a conexão com o banco, extrai uma tabela e depois já começa a trabalhar aí muitas vezes com pandas e com essas ferramentas correlacionadas, ok? Mas se você é um cara raiz, tem também funcionalidades no próprio Panda, no PySpark, para você trabalhar com SQL dentro dessas ferramentas, dentro dessas bibliotecas e linguagens, e você vai conseguir utilizar aí a que fizer mais sentido para você e que você tiver maior familiaridade, beleza? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha agregado aí para vocês, e não se esqueçam aí de dar o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações para sempre receber aí quando surgir um conteúdo novo, e me sigam aí nas redes sociais, né? Estamos aí no Instagram, TikTok, Spotify e também no YouTube, né? Então, um grande abraço, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo hoje e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.